uma ovelha fofucha em ponto pipoca. Quer fazer essa aqui juntos comigo? Então, bora continuar assistindo o vídeo até o final. Vamos começar a nossa ovelhinha pelo corpo. A gente vai usar esse gráfico que tá aparecendo na tela para vocês. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, é só acessar lá, caso você queira acompanhar também pelo gráfico. Começando pelo corpinho, a gente começa pelo nosso ponto pipoca. Então, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Fechamos o anel com ponto baixíssimo e aqui a gente começa as pipocas. Nessa primeira carreira a gente faz 4 pipocas. Então, a gente faz 3 correntinhas para subir o primeiro ponto alto. Mais 4 pontos altos para formar a primeira pipoca. Vamos lá no primeiro ponto, fechamos. Eu quero um trabalho mais fechadinho, então aqui na união de uma pipoca em outra, eu vou fazer só uma correntinha. Vou pro próximo e começo a fazer a pipoca de novo. Finalizei 4 pipoquinhas aqui, 1, 2, 3, 4. Vamos fechar a carreira agora com um ponto baixíssimo. Então, a gente vem aqui naquele ponto de união aqui atrás, olha, que eu fechei a primeira pipoca e faço um ponto baixíssimo. Você vai perceber que o ponto pipoca, ele costuma fechar o trabalho, mesmo porque a gente tá usando só uma correntinha para unir uma pipoca na outra. Então, a gente precisa fazer aumentos para que esse trabalho não forme a esfera antes da hora. Então, a segunda carreira de pipoca e a terceira, nós vamos fazer a seguinte sequência de aumentos. Uma pipoca, um aumento. Então, se aqui eu tinha 4 pipocas, na próxima carreira eu vou formar 8, na próxima eu vou fechar com 16, ok? Pra gente iniciar a próxima carreira, a gente sempre começa com ponto baixíssimo, porque as pipocas, elas ficam intercaladas, elas vão acontecer naquele espaço da correntinha que a gente deixou. Como quando eu fecho a carreira, ela fica bem no meio da pipoquinha, eu tenho que levar a minha laçada para lá. Então, eu faço um ponto baixíssimo, o segundo ponto baixíssimo já está dentro daquele espaço e agora eu começo a carreira seguinte. Da mesma forma, 3 correntinhas para subir o primeiro ponto alto, faço mais 4. Faço a primeira pipoquinha, e aí, como a cada pipoca eu tenho um aumento, então eu vou fazer mais uma pipoca dentro deste mesmo espaço. E assim, até finalizar essa segunda e a terceira carreira. Finalizei a nossa terceira carreira com 16 pontos pipoca. Então, a primeira tem 4, a segunda tem 8, a terceira eu mantive a quantidade de aumentos, fechamos com 16. A próxima, a gente ainda vai continuar fazendo aumento, mas a gente vai aumentar o espaçamento entre eles. Então, eu vou fazer os meus pontos baixíssimos aqui, para conduzir a linha aqui até o espaço,
Pronto. Vou fazer uma pipoca normal. Faço a minha correntinha. Vou para o próximo, faço mais uma pipoca normalmente. E agora vai acontecer um aumento. Então, eu vou fazer mais uma pipoca aqui no mesmo lugar. Pronto. Então, nessa quarta carreira, o nosso aumento vai ser a cada 2 pipocas. Então, a gente faz uma. Vocês vão começar a perceber que o trabalho vai abrindo por conta dos aumentos. Quanto maior você quiser a sua ovelha, mais aumentos nessa base aqui você tem que fazer. A próxima pipoca, no próximo espaço. E aí, aqui um aumento, porque eu fiz 2 pipocas normalmente, e aí eu faço a terceira no mesmo lugar da segunda pipoca. E assim eu continuo até o final da carreira. Nós vamos somar 24 pipocas nesta quarta. Quarta carreira pronta, com 24 pipoquinhas. Bonitinhas aqui. A gente já tem uma base legal, agora a gente vai começar a subir essa esfera. Então, nas próximas 3 carreiras, a gente vai manter os 24 pontos, sem aumentos ou diminuições. Então, é só seguir a quantidade de pontos que não tem erro. Porque aí a gente vai formar a esfera para formar o corpinho. Então, só subir as pipoquinhas aqui. Tá gostando do vídeo? Então deixa eu saber que sim, clica no like, aproveita, se inscreve no canal, compartilha com os amigos que quer fazer crochê aqui com a gente, aperta no sininho para não perder nenhuma novidade, nenhum conteúdo aqui do canal. Esse aqui é o 3º vídeo que a gente vem mexendo com o ponto pipoca. Então, se você quer acompanhar, ver outros trabalhos, outros exemplos, aproveita para se inscrever, assim a gente vai compartilhando e trocando informações. Eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar essas próximas carreiras mantendo os 24 pontos e daqui a pouco eu volto para mostrar como é que ficou o resultado. Finalizei 3 carreiras aqui de 24 pontos, então a gente tem a primeira de 4, a segunda de 8, a terceira de 16. A quarta tem 24 pipocas e as quinta, sexta e sétima eu mantive 24 pontos. Então, a gente formou o corpinho aqui da esfera. Agora, a gente vai começar a diminuição de pontos, que funciona igualzinho quando a gente vai diminuindo ponto baixo cruzado, não tem diferença nisso. Se você tem alguma dúvida sobre diminuição, aqui no card eu vou deixar para vocês uma sugestão de vídeo, que é um que a gente fez especialmente para falar sobre diminuições de pontos sem deixar buraco no trabalho. A gente vai usar a mesma técnica aqui. Nessa carreira aqui, a gente vai começar a diminuir a cada 2 pipocas, porque na verdade a gente vai espelhar a quantidade de pontos. Aqui, quando a gente for fazer a carreira
para ter 24 pontos, a gente não fez o aumento a cada 2 pontos? Então, aqui nós vamos fazer a diminuição a cada 2 pontos. É sempre espelhado, tá? Então, vamos lá. A gente começa normalmente com ponto baixíssimo, faz a pipoquinha. Pronto, finalizei as 2 pipoquinhas iniciais. Agora, o que acontece? A gente vai fazer uma diminuição aqui. Então, eu vou no meu próximo espaço, aqui, e vou pegar por baixo, ó. Peguei por baixo. Vou pro próximo espaço, introduzo a agulha por cima. Vamos de novo. Ó. Por baixo, por cima, laço e puxo. E vou fazer a pipoquinha normalmente. Comi um pontinho, ele não fica esburacado e eu já começo a fazer a diminuição. E mais uma diminuição. E você vai perceber que o trabalho já tá fechando, olha. Então, as próximas 2 carreiras, a gente vai fazer diminuição também. E nós vamos espelhar igual nós fizemos o aumento. Então, essa aqui, a nossa diminuição está a cada 2 pontos. Na próxima, a gente vai fazer a diminuição a cada 1 ponto. Eu vou finalizar aqui e já volto para mostrar o resultado. Ó, estou finalizando aqui a nossa segunda carreira com diminuição. Então, aqui eu acabei de fazer uma, fiz a pipoquinha da diminuição. A próxima é normal e essa próxima tem a diminuição. Então, eu vou lá fazendo a técnica, por baixo, por cima, laço a linha e puxo pelas 2. Cuidado para não apertar muito o ponto, porque senão na diminuição fica mais difícil da gente fazer a laçada. E aí eu faço a pipoca normalmente. Para finalizar a carreira, ponto baixíssimo aqui atrás. E olha só, com a diminuição de pontos, a gente tem praticamente o espaço de 2 dedinhos aqui para finalizar. Ele já formou uma esfera, não está esburacado por conta das diminuições, né? Tem os buraquinhos do ponto pipoca normalmente aqui. Vamos colocar a manta? Quase pronta a nossa esfera de ponto pipoca, o corpinho da nossa ovelhinha. Agora, essa próxima carreira, também com diminuição, vai acontecer a cada 1 ponto. Então, faço um ponto, uma diminuição. Faço um ponto, uma diminuição. Então, vamos lá. Finalizando aqui a nossa esfera em ponto pipoquinha. Olha, sobra aqui o espaço de 1 dedo, até menos, com essa última diminuição. Então, a gente já pode cortar a linha, porque a gente vai dar o acabamento na costura. Aqui, nesse caso, não precisa deixar muita linha, porque a gente não vai costurar esse lado aqui depois. Agora, o que vai acontecer? A gente vai fechar esse espaço que sobrou. Então, eu venho com a minha agulha de tapeçaria, venho por fora, passo pra dentro e volto. Passo pra dentro e volto. Lembra de pegar todos os pontos. E volto. Até daria pra finalizar com pipoca, fazer mais uma carreira, mas
é um trabalho desnecessário e o acabamento não fica tão bonito quanto esse aqui. Olha como fechou bonitinho. Vou dar mais um pontinho aqui, por desencargo de consciência. Puxou. Arremata. E aí, depois é só esconder essa linha aqui. E pronto. Finalizada a nossa esfera. Se aqui ficar altinho, como ficou a minha, não tem problema, porque a gente vai usar para fazer o pescocinho dela. Aqui depois vem a cabecinha, que é o próximo passo da nossa ovelhinha. Para fazer a cabeça, nós vamos começar pelo ponto baixo, porque nós vamos começar pelo focinho da nossa ovelha. Então, esse esquema que tá aí na tela para você é o que eu costumo usar em todos os trabalhos de crochê circular que eu faço, porque ele tem a quantidade de aumentos necessárias para fazer a esfera. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, aí é só você acessar lá e pegar. Esse esquema de ponto baixo vai virar esse aqui. Eu já fiz aqui o nosso focinho, ele tem 8 carreiras. Coloquei aqui o nosso alfinetezinho para marcar. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras de ponto baixo. Usei uma outra cor, só para diferenciar o focinho do corpinho e cabecinha da ovelha. Você pode usar um marronzinho, um beijinho, um rosinha, todas essas cores que ficam bonitas. Nós vamos finalizar aqui com um ponto baixíssimo, mas esse ponto baixíssimo vai ser feito atrás, porque eu vou fazer uma emenda de cor aqui. Então, eu pego, passo a agulha para trás, aqui por trás, laço aquela última laçadinha, passo para trás e aí eu faço ponto baixíssimo. Então, eu encerro a carreira sem formar degrau, e aqui a hora que eu passar a cor seguinte, que será o branco, eu vou ter uma emenda suave de cor. Só pra gente dar um acabamento bonitinho aqui. Bom, pego lá a minha linha já com nó corrediço. E no nosso vídeo de emenda de cor, tá aqui no card pra vocês, se vocês quiserem ver. Eu nunca começo a próxima linha logo em seguida ao arremate, porque senão eu evidencio essa troca de cor. Então, eu vou lá do outro lado para iniciar essa nova etapa. E vamos começar a pipoca normalmente como a gente já fez no corpinho. Os 3 pontos, as 3 correntinhas para subir e aqui nesse mesmo ponto baixo, eu vou fazer os 5 pontos altos para formar a pipoca. Os 5 pontos, fazemos a pipoquinha aqui com aquele ponto baixíssimo atrás, a correntinha para emendar. Agora, aqui vai acontecer o seguinte, eu não vou fazer em cada ponto baixo uma pipoquinha, porque senão esse trabalho vai ficar muito grande e tem que ser proporcional ao corpo que a gente já fez. Então, eu vou pular 2 correntinhas. Fiz uma pipoquinha aqui, pulo 1, 2, vou lá na terceira e faço a outra pipoquinha. Não se preocupem, porque não vai ficar esburacado. Porque a pipoquinha, ela é um ponto largo, então ela preenche esse espaço, tá?
Olha só. Faço ponto e novamente. 1, 2, terceiro ponto baixo, e assim vai ficar o desenho. Eu vou continuar fazendo aqui e já volto para mostrar como ficou. Finalizei essa primeira carreira de ponto pipoca aqui da nossa cabecinha da ovelha. Então, olha só, ela já faz a voltinha para fazer a esfera. Só que o que acontece aqui? Nós finalizamos essa parte de ponto baixo com 40 pontos. Fazendo ponto pipoca, pulando a cada 2 pontos, eu terminei com 18 pipocas. Se eu continuar com 18, a cabecinha vai ficar menor, numa proporção menor do que eu preciso para combinar com o meu corpinho aqui. Lembra que a maior quantidade de pontos aqui da carreira foi de 24. Então, para ela ficar com 24 pontos aqui nessa esfera também, com 24 pipocas, eu preciso aumentar 6 pontos. Então, nós vamos aumentar nessa próxima carreira de pipoca, a cada 3 pipoquinhas, um aumento. E agora tem um aumento. Lembra que a cada 3 eu faço um aumento. Então, eu vou fazer mais uma pipoquinha neste mesmo lugar. E assim eu vou fechar toda a carreira. A cada 3 pontos um aumento, eu vou somar 24 pipoquinhas e vou continuar com essas 24 pipocas por mais 3 carreiras. Então, somando ao todo 4 carreiras de 24 pontos. Finalizadas as 4 carreiras com 24 pontos, aquela que a gente fez o aumento, em mais 3 mantendo a quantidade de pontos. Aproveitei e já coloquei os olhinhos. Eu escolhi esses olhinhos de botão. São super fáceis de colocar, é só costurar. Eu costurei por dentro para dar um acabamento melhor. Se você quiser saber nos detalhes como é que a gente coloca esse aqui, eu vou deixar aqui nos cards um vídeo que a gente fez especialmente para isso. É só dar uma olhadinha lá e voltar pra cá. Agora o que vai acontecer? É hora da gente começar a fechar o trabalho. E nós vamos fechar exatamente como nós fizemos com o corpinho, na mesma proporção. A primeira carreira de diminuição de pontos a gente vai fazer a cada 3 pipocas, a segunda carreira de diminuição a cada 2 e a última a cada 1. E nós vamos encerrar costurando exatamente igual essa aqui. Então eu vou fazer e volto aqui para mostrar. Terminada a cabecinha, fiz aqui o arremate da mesma forma que a gente fez o corpinho. Então, eles ficam assim. Daqui a pouco a gente vai emendar uma na outra. Então, terminada essa parte, a gente vai começar a fazer a orelhinha. A orelhinha, ela vai ficar desta forma aqui. Um conezinho. Com a parte aqui de cima um pouco mais larga, porque é onde a gente vai modelar para fazer a orelhinha no formato de uma ovelhinha. Que é dobrando aqui, e aí ela fica com essa linguinha aqui. Então, nós vamos fazer juntos agora. Para quem já viu o nosso vídeo sobre cone, vou deixar aqui o card aqui em cima. É muito semelhante, né, a quantidade de pontos que a gente vai usar. A única coisa é que no vídeo anterior nós fizemos o cone em ponto jersey. Hoje nós vamos fazer o cone em ponto baixo mesmo. Fazemos o nó corrediço, 4 correntinhas, aquele início básico. Fechamos com o ponto baixíssimo para formar o anel. E aí, aqui nesse anel, colocamos 5 pontos baixos. Pegamos o alfinete, marcamos aqui o primeiro ponto. Essa segunda carreira, eu vou simplesmente colocar a mesma quantidade de pontos. Então, 5 pontos baixos aqui também. A partir de agora, a gente vai começar a colocar os aumentos.
Como eu quero que ele forme um cone, então essa abertura ela tem que ser gradual. Porque aqui ele naturalmente já fecha, né, pela quantidade de pontos. Então, aqui o que vai acontecer? Eu fiz 5 pontos, no sexto eu faço um aumento. E assim eu vou continuar. Eu faço 5 pontos, no sexto eu aumento 1, 2. Vocês vão perceber que o trabalho ele dá aquela fechadinha, como acontece com as esferas, né? Porque não tem a quantidade de pontos suficientes para ele continuar expandindo, mas ele abre gradativamente, o que permite a gente formar esse cone. Então, a cada 5 pontos eu faço um aumento. Isso a gente vai fazer até a 10ª carreira. Né, temos 10 pontos aqui. Na 11ª, a gente só mantém os pontos. Tô chegando ao final da 10ª carreira. 4, o quinto, no sexto eu faço um aumento. Aí aqui, segundo meu alfinete, vou começar a 11ª, eu dou uma medida aqui pra ver se tá tudo ok. É a mesma quantidade de pontos, olha, mesma medida, estão do mesmo tamanho. Então, essa 11ª carreira, eu vou só repetir a quantidade de pontos. Então, só seguir ponto a ponto. O último ponto, finalizamos com ponto baixíssimo. Deixamos um tanto de linha para fazer a costura depois. E arrematamos. Tudo certo com as nossas orelhas, então vamos colocá-las na nossa cabecinha. Para fazer a costura, a gente deixa a linha aqui, ó, voltada para a ponta. Então, dá uma ajeitadinha no trabalho, deixa a linha na ponta. E aí, a gente vai dar uma dobradinha assim, encostando pontinha com pontinha, ó. Tava aberto o meu cone, eu fecho ele. Encosta ponta com ponta. E aí, a gente vai costurar aqui para ele ficar neste formato. E aí, mais uma vez, a gente leva a linha lá pra ponta. Porque a gente vai costurar essa orelhinha na cabecinha agora. Olha que bonitinha que ela já fica. A gente dá uma ajeitadinha assim, pra fazer o formatinho. E ela fica com essa dobrinha aqui. Aí a gente vai lá na cabecinha e a ovelhinha, ela tem uma orelhinha mais pra baixo, né? Fica mais aqui, assim. Esse tipo de bichinho, com esse ponto pipoca, isso aqui pra virar um poodle é rapidinho. O que vai diferenciar o poodle da ovelha é a orelha.
Então, dependendo da posição que você coloca, é um cachorrinho, dependendo é uma ovelhinha. Normalmente, para fazer a orelha, a gente pega os olhos como referência. No gato, por exemplo, a gente usa sempre a diagonal. Então, a gente vai colocar a orelha na diagonal. Na ovelhinha, a gente coloca um pouco para baixo do olhinho. Ela é um bichinho que tem uma orelha um pouquinho mais baixa. Então, para dar aquela expressão de ovelhinha, a gente põe ela um pouquinho mais para baixo. E aí, agora é só costurar. Costura como a gente faz normalmente. Aquele vai e volta para a costura não ficar muito aparente, muito grosseira, né? Embora eu curta aquele tipo de costura que fica aparente, que parece boneca de pano antiga, mas para esse tipo de trabalho aqui com ponto pipoca, o melhor é aquela que vai e volta, para ficar mais delicado mesmo. Dá aquela arrematada aqui, aquele nozinho básico. Aí a gente esconde a linha, passa aqui entre os pontos para ela não soltar depois. Dá o corte. E tá presa a nossa orelhinha. Agora é só fazer a mesma coisa com a orelha do outro lado e prender a cabecinha aqui no corpo da mesma forma. Pra gente costurar a cabeça no corpinho, a gente vai pegar aquela sobra de linha aqui da cabeça e nós vamos passar ela aqui pra baixo. Desta forma aqui. E aí, a gente posiciona a cabecinha aqui pra prender a linha. E fazemos a costura. E tem o rabinho ainda, né? O rabinho, você vai usar a mesma proporção do começo das bolinhas. Então, eu comecei com 4 pipoquinhas, aumentei para 8, repeti 8 e fiz o arremate. Porque, como ela é uma bolinha pequena, 3 carreiras é o suficiente. E aí, a gente prende aqui o rabicozinho dela, aqui embaixo. É uma forma também de dar um sustento pro seu bonequinho, ele não vai ficar caindo. Então, a gente prende ele aqui e nós vamos fazer juntos o focinho. Para fazer o nariz da nossa ovelhinha, a gente marca com a ajuda de um alfinete aqui entre os 2 olhinhos. E aí, nós prendemos a nossa linha aqui. Essa linha que eu tô usando é uma linha de meada, essas linhas de bordado. Separei 2 fios, fiz um fio duplo. Depois de colocada aqui a linha, a gente vai aqui na pontinha dos olhos, ó. Na pontinha. E aí, eu vou fazer um Vzinho. Levo a minha linha até lá, volto pro ponto marcado. Vou lá na outra ponta, levo a minha linha até lá e volto pro ponto marcado.
Como a minha linha é clarinha, eu vou fazer mais uma vez aqui para reforçar o desenho. Puxada a linha aqui para baixo, eu vou dar uma reforçada também, igual eu fiz lá em cima. E nós vamos fazer a boquinha dela aqui. Puxa para um lado, mais ou menos na direção do olho. Lembra sempre de pegar o olho como referência. E puxa para o outro. Vou dar uma reforçadinha. Finalizado aqui o focinho. Vou dar uma arrematada aqui. Um nozinho básico. Passo por dentro. E prontinho. Olha que bonitinha. O rabicozinho. As orelhinhas. Ela fica de pezinho. E temos mais um amigurumi finalizado. Se você gostou desse vídeo, fica até o final que vão aparecer mais sugestões para você com conteúdo semelhante. Garanto que você vai se divertir com os outros também. Não esqueçam de procurar a gente nas redes sociais pra gente bater um papo. Se vocês quiserem mais exemplos de amigurumi, tem lá no nosso Instagram, tá aí na tela para vocês. E a gente se vê nos próximos vídeos. Até a próxima!